Olá pessoal, meu nome é Fernando e hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre as ações. A ação é o instrumento de renda variável mais conhecido no mercado, mais difundido no mercado. A ação nada mais é do que uma parte do capital social da empresa, ou seja, a fração ideal do capital social da empresa. Quando a gente adquire uma ação, a gente se torna sócio da empresa, a gente passa a ter direito no controle societário da empresa. O capital social é o patrimônio líquido daquela empresa, ou seja, o valor de mercado que ela tem. E as ações elas são negociadas principalmente através da bolsa de valores. Aqui no Brasil, a nossa bolsa de valores é chamada de B3, antes era chamada de BIMF Bovespa. E até hoje, o principal índice da Bolsa de Valores do Brasil é chamado de Índice Bovespa ou Ibovespa, que reúne as principais empresas que listam suas ações na bolsa. A gente tem basicamente dois tipos de ação. A gente tem as ações chamadas de ordinárias, que são aquelas que dão direito de voto nas assembleias, ou seja, os acionistas eles têm a capacidade de exercer influência sobre o controle da empresa e sobre as principais decisões que aquela empresa vai tomar. E nós temos também as ações preferenciais, que é aquelas que dão prioridade de recebimento dos dividendos ou reembolso de capital. No caso de falência da empresa, né, a chamada massa falida, depois de se pago todos os credores, esses acionistas têm a prioridade de recebimento do valor que foi investido. As ações ordinárias, também chamadas de ações do tipo ON, na bolsa de valores, elas são identificadas pelo dígito 3 ao final da ação. E as ações preferenciais, as PNs, são identificadas pelo dígito 4 no final da ação. Então, por exemplo, se você for lá na bolsa de valores e ver as ações da Vale, você vai ter a Vale 3, que são ações do tipo ordinárias, e você também tem as ações Vale 4, que são ações do tipo preferencial. Isso vale para todas as empresas. Petrobras, por exemplo, que a ação é identificada pelo PETR, é PETR3 para as ações ordinárias, PETR4 para as ações preferenciais. No novo mercado, que é o mercado da Bolsa de Valores, que exige das empresas regras de governança corporativa acima daquelas regras legais, só é formado por empresas que possuem seu capital social apenas ações do tipo ordinária. E hoje em dia a tendência de mercado é que a gente tenha cada vez mais ações do tipo ordinária e menos ações preferenciais. Isso é uma tendência de mercado mundial. Canais de distribuição. Como é que eu faço para adquirir uma ação? A gente não adquire a ação diretamente através da bolsa. Geralmente nós vamos usar ou as corretoras ou as distribuidoras de valores, de títulos e valores mobiliários, né? A CTVM ou DTVM. Desde 2009 não existe diferença entre o que esses dois tipos de empresa fazem. Elas são empresas responsáveis por atuar junto à bolsa de valores para executar as ordens de compra e venda que são dadas pelos investidores. A gente tem também hoje em dia o home broking, que é um sistema de negociação eletrônica que vai permitir ao cliente dar as ordens de compra e venda de ações, tornando o sistema muito mais dinâmico. Antigamente a gente via aquelas imagens, né, da bolsa de valores com várias pessoas com aquele monte de telefone no ouvido. Aquilo ali eles estavam dando ordens de compra e venda de ações. Hoje em dia não, hoje em dia tudo isso é feito online através do home broker. Oferta pública inicial, da sigla em inglês IPO. A oferta pública inicial é quando uma empresa decide pela primeira vez listar as suas ações na bolsa de valores. Nós temos as sociedades anônimas de capital fechado, são aquelas que distribuem as ações, que comercializam suas ações, mas só um grupo restrito de investidores. Se essa empresa decide se expandir, aumentar o seu capital social através da oferta pública de ações, ela vai fazer essa oferta pública inicial. E como é que acontece isso? É estabelecida uma série de regras que essas empresas precisam seguir
E existe um período de reserva, que é quando os investidores vão dar suas ordens de compra através das corretoras ou distribuidoras para poder realizar a compra dessas ações. Essa ordem ela pode ser uma ordem limitada, ou seja, eu vou estabelecer até qual valor que eu vou comprar a ação, ou pode ser uma ordem a mercado, ou seja, eu vou estabelecer quanto que eu quero investir ou o número de ações que eu quero investir e eu vou comprar essas ações independentemente do valor final que elas vão ser ofertadas. O que acontece? O que determina o valor dessa ação? Geralmente, quando a empresa lança o seu IPO, a sua oferta pública, ela vai determinar uma faixa de preço. As ações podem custar entre 15 e 20 reais. Mas o que vai determinar qual vai ser o valor final dessas ações vão ser a lei da oferta e procura. Quanto maior for a procura por essas ações, maior vai ser o valor dela dentro do mercado. A gente tem a oferta pública primária, que é quando há o levantamento de recursos para o aumento do capital social da empresa, ou seja, eu estou comprando as ações diretamente da empresa, e a gente também tem a oferta pública secundária, que é a que mais acontece, que são as negociações entre os próprios acionistas. Ou seja, eu comprei uma ação aqui, eu vou ver nela, se valorizou no mercado, eu quero desfazer desse ativo, eu vou vender esse ativo no mercado. É o que mais acontece, é o que a gente vê aí todos os dias na Bolsa de Valores, é essa procura, oferta e procura aí dentro dessa oferta secundária, onde há a troca entre os acionistas e não mais com a empresa que gerou aquela oferta pública de ações. E como que acontece a minha rentabilidade com as minhas ações? Eu posso ter a rentabilidade através do ganho de capital, ou seja, eu vou comprar a ação por um valor e vender ela por um valor mais alto. Então, neste caso, eu vou ter o lucro através do ganho de capital. Uma outra forma também muito importante de rentabilidade que acontece com as ações é através dos dividendos, ou seja, da distribuição de partes dos lucros da empresa. Toda empresa, toda sociedade anônima de capital aberto no Brasil, ela tem que estabelecer no seu contrato social uma política de distribuição de dividendos. Essa distribuição ela pode ser pelo mínimo estabelecido por lei, que é 25% do lucro anual, ou podem ser valores diferentes, depende de cada empresa. E também de quanto em quanto tempo vão ser pagos esses dividendos. Geralmente anual, mas pode ser também semestral, trimestral ou até mesmo mensal. Mas a maioria das empresas faz a distribuição de dividendos de maneira anual. Eu também tenho os juros sobre capital próprio, ou seja, é o lucro que foi retido de anos anteriores, mas que não foi usado no reinvestimento da empresa. Isso também é distribuído proporcionalmente aos acionistas através de juros de capital próprio. Os juros de capital próprio eles oferecem uma vantagem para as empresas porque eles podem ser deduzidos da base de tributação dessa empresa. Eu também posso ofertar bonificação aos meus acionistas, ou seja, é a distribuição de ações devido à capitalização das minhas reservas de lucro. Ou seja, eu não estou aumentando o capital da minha empresa, eu não estou aumentando o valor da minha empresa. Na verdade, eu só estou aumentando o número de ações que eu tenho. E para manter aquilo que cada investidor aplicou na empresa em equilíbrio, eu vou distribuir para ele um número maior de ações. E eu também posso ter a subscrição. Subscrição é quando eu aumento o capital social da minha empresa, ou seja, eu estou aumentando o valor de mercado da minha empresa. A oferta pública inicial de ações, o IPO, ele nada mais é do que uma subscrição, mas é a subscrição inicial. É a primeira vez que a empresa faz isso. Ela pode fazer isso também ao longo dos anos, e se ela fizer isso, ela geralmente distribui ações para aqueles investidores que já têm ações dentro da empresa para compensar o valor que ele já investiu. Desdobramento ou grupamento. Eu posso desdobrar as minhas ações ou agrupar. Isso acontece principalmente em razão da liquidez. Minhas ações podem estar muito caras no mercado, podem estar com um valor muito elevado no mercado e eu não estou conseguindo vender essas ações.
Então, o que, que eu faço? Eu vou desdobrar essas ações. Eu vou pegar uma ação e dividir em 2 ou 3, e assim eu vou diminuir o valor unitário de cada ação, mas eu não vou diminuir o percentual que cada acionista investiu. Eu vou estar só dividindo essas ações. Ou grupamento. Talvez minhas ações estão num valor muito baixo dentro do mercado, isso não está sendo atrativo. Então eu vou pegar 2 ou 3 ações, agrupar em uma só, aumentar o valor das minhas ações, mas sem aumentar o valor do capital social ou o valor que cada acionista investiu. Sempre que a gente faz um desdobramento ou um grupamento, né, chamado de split ou implit, a gente está preocupado com a liquidez dessas ações. Eu quero resolver um problema de liquidez das minhas ações. Quais são os principais riscos envolvidos nos investimentos em ações? O primeiro tipo de risco que eu tenho é chamado de risco não sistemático ou risco específico. É um risco aquela empresa ou aquele tipo de empresa. Então, por exemplo, se eu tenho um aumento do aço, eu vou ter um risco a empresas que dependem do aço, porque a matéria-prima para elas ficou mais cara. Ou eu tenho um risco específico a uma empresa devido à entrada de um novo presidente que não é bem visto pelo mercado. Então isso é um risco específico de uma empresa, ou seja, não é um risco sistemático. E a melhor maneira da gente diminuir o risco não sistemático é através da diversificação. Se eu estou investindo em várias empresas diferentes ou segmentos diferentes, eu vou fazer com que os meus riscos em relação àquele determinado segmento diminua. Eu tenho também o risco sistemático, chamado de risco de mercado. Eu posso ter um evento no mercado que vai fazer com que todas as empresas caiam ao mesmo tempo. Por exemplo, a crise do coronavírus, que a gente viu aí, né? Quando estourou essa crise, todas as empresas, toda a bolsa de valores caiu sistematicamente, independentemente de qual segmento ela pertencia. À medida que a crise foi se desdobrando e que mais setores foram mais afetados do que outros, se tornou mais um risco não sistemático. Por exemplo, as empresas de varejo foram mais afetadas porque passaram mais tempo fechado do que outros tipos de empresa. Ao contrário, as empresas de tecnologia e empresas de saúde tiveram um desempenho mais positivo, mas lá no início da crise ela acabou afetando todo mundo. E o principal risco que eu tenho em investir no mercado de ações é o risco de liquidez, que é a impossibilidade de negociar os meus ativos a um preço justo na hora que eu quero. Eu posso querer vender um ativo hoje e ele está em queda e eu acabar tendo prejuízo. Então isso depende muito do momento do mercado. Então o principal risco envolvido no mercado de ações, no mercado de renda variável de uma maneira geral, é esse risco de liquidez. Eu posso ter alguns custos para investir em ações, que é o custo de corretagem, que é o valor que o investidor paga pelo serviço da corretora, e também a taxa de custódia, que é o valor que a corretora me cobra pela manutenção desses ativos em uma conta própria. A corretora mantém esses ativos depositados na Câmara de Ações e ela pode repassar esses custos para mim, para o investidor. Hoje em dia, a maior parte das corretoras não cobra nem taxa de corretagem, nem taxa de custódia. Mas é bom a gente ficar atento a esse tipo de coisa, que isso pode gerar despesas para mim no momento de investir. Bom, pessoal, é isso que eu tinha para falar para vocês sobre ações. Se ficou alguma dúvida, vocês podem postar aqui nos comentários. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.